Olá, namastê, eu sou Renata Lua, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós iremos fazer a previsão astrológica, né? Iniciando esse novo ano astrológico, que agora é no dia 20 de março, que iniciamos, o ano regido por Vênus, a deusa do amor e da beleza. Também a deusa que fazia com que os grãos nascessem. Aonde ela pisava, né, quando ela saiu do mar, nasceram inúmeras flores, inúmeras plantas. Então, uma deusa que nos primórdios também era relacionada à vegetação, a nossa querida Afrodite ou Vênus. Então, essa previsão de hoje é para os arianos. Eu mesma tenho muitos amigos e amigas, principalmente, muitas amigas arianas. Então, vamos lá para a previsão para esse signo. Gostaria que você se concentrasse aí na sua casa, né, em receptividade, sem cruzar as pernas e os braços para receber essa previsão. Para você que é do signo solar de Áries, pode ser o seu ascendente ou a sua lua. Então, vamos lá. Previsão para o ano astrológico novo, né? Não só para o mês. Nós vamos dizer como é que vai ser esse ano para os arianos. O primeiro signo do zodíaco. Então vamos lá, tarô, nos conectando com os arianos. Esse signo regido por Marte. Como é que vai ser o ano astrológico dos arianos. E a significadora de Áries. Previsão para os arianos. Peço permissão, meus guias espirituais que me regem, o grande pai, a grande mãe, para fazer essa leitura. Então, no primeiro momento, nós tiramos como significadora, que é o que é importante ser vivenciado pelo signo de Áries nesse novo ano astrológico, a carta dos 7 de espadas, que pede para que os arianos ajam com cautela, ajam com astúcia e ajam também de uma forma buscando um sigilo, pode-se assim dizer. Então, nessa carta é quando temos Orestes, né, passando ao lado dos escombros. Esses escombros significa para você, ariano, que tem coisas que são necessárias você deixar para trás. E para você agir em relação aos seus planos, não fique falando para muitas pessoas. Isso que se chama sigilo. Astúcia, programe os seus próximos passos, haja com cautela, haja pensando antes, usando o seu racional, né, e a sua mente, que é relacionada ao elemento espadas. O obstáculo que os arianos vão ter que ultrapassar nesse ano astrológico tem relacionado aqui ao 9 de espadas. Então, assim, procure manter a mente tranquila, não se sentir culpado, não ficar atormentado pela sua própria mente, pelos seus pensamentos negativos, pelo seu sentimento de medo, pelo lado obscuro da sua mente. Então, tente evitar. Uma forma que eu aconselho de evitar é você buscar práticas espirituais, dentre elas a meditação. Nossa, deu uma aliviada agora.
que o comecinho foi meio difícil aí para os arianos. Tenham em mente, arianos queridos do meu coração, a carta do sol na sua cabeça. Isso quer dizer o quê? Traga para sua mente a saúde, que é representada pelo deus Apolo, o luminoso, que tudo ilumina. Então a vida, né, inclusive da vegetação, existe porque o sol aquece a terra, porque o sol traz vida para a terra. Então é importante a gente ter isso na nossa mente, buscando pensamentos positivos, buscando saber que a nossa mente, ela pode ter sucesso se a gente se empenhar nesse sentido. Ela pode ter clareza, ela pode fazer com que você veja as coisas de uma forma tão clara que o sol, quando ele é em excesso, também ele pode torrar, ele pode dar um excesso de luminosidade, né? Até os dias muito claros é difícil a gente olhar, né, para o sol, principalmente quem tem um olho um pouco claro. Mas é isso, essa carta ela pede para os arianos trazerem para a mente a positividade, o sucesso, a clareza, a cura e a arte. Apolo também é um deus relacionado à arte. Então é muito importante para o mundo a arte. Sem a arte, a nossa vida não teria tanta graça. E é uma manifestação da sua alma. Toda vez que a gente desenha, que a gente pinta, que a gente esculpe, é uma manifestação da nossa criatividade e da nossa alma, tá? Então, arianos, tenham uma mente positiva, tentem saber que vocês vão ter sucesso e procurem projetar isso mentalmente, né? A gente tem muita força na mente, inclusive, para esclarecer e fazer com que a gente viva melhor, né? E já projetar para o nosso futuro melhores situações. Na carta do inconsciente, vocês, arianos, tiraram a carta do 7 de copas. Essa carta ela fala que vai ser um momento internamente, um momento de escolhas para crescimento da sua alma, para crescimento dos seus relacionamentos. Então é aqui quando a Afrodite, né, justamente a regente desse ano solar, né, a nossa querida Vênus, ela aponta para a psique aquelas 7 tarefinhas que eram consideradas impossíveis. Então a psique ela tem que buscar a agulha no palheiro, ela tem que buscar os grãos, separar os grãos misturados de um celeiro. São tarefas humanamente impossíveis para ela ter o amor de Eros de volta. Mas essas tarefas elas falam do crescimento da nossa alma no sentido dos relacionamentos. Inclusive é uma peneira, né, gente? A gente sabe. O 7 de copas fala sobre escolhas e sobre a gente peneirar o que é bom, o que não é bom pra gente. Então vamos lá. Situação do passado. Os arianos tiraram a lua. Então foi um período, ariano, em que você teve contato com o seu inconsciente, você teve que ouvir e prestar atenção nos seus sonhos, na sua intuição. Porque a lua, da mesma forma como o sol é muito evidente, a lua é misteriosa. Ela é uma carta relacionada à deusa Hécate, né? Que é a deusa da magia. Então, é importante para nós, como seres humanos, a gente sempre prestar atenção dos nossos sonhos. Eles dizem muitas coisas enormes sobre o nosso inconsciente, tá? Então foi um período em que você talvez tenha ficado um pouco confuso mentalmente, emocionalmente, né? Porque é uma carta também que tem muita água relacionada a emoções. E você teve que perceber que dentro de você tem as respostas, que tudo na vida é cíclico como a lua, né? Então uma hora a lua tá nova, momento de a gente planejar, outra hora ela tá crescente, o momento da gente cultivar esse planejamento e colocar ele em prática, a hora da lua cheia, que é a nossa celebração, e quando a lua está minguante, que é um momento de recolhimento, de introspecção, necessário a todos os seres humanos, como a natureza ensina. Então, é perceber que somos cíclicos. Essa carta faz parte do passado, é aprender com a sua intuição, é começar a ouvir essa intuição, tá?
E como carta do passado, a gente tem que aprender essa lição para poder deixá-la para trás e tirar não, né? Eu vou virar aqui a carta, mas para o futuro, o que nós temos? Então, para o futuro do ariano, durante esse ano astrológico, você tirou o 9 de paus. Então, significa, quando você estiver cansado de lutar contra os seus obstáculos, contra as suas dificuldades, né? Inclusive na vida criativa e espiritual também, que é relacionada ao elemento paus, que é fogo, no tarô, você, quando estiver quase desistindo, continua mais um pouquinho, porque você tem essa força interior, inclusive, para superar esses obstáculos e estar novamente num lugar tranquilo. Então, para o futuro, tenham essa resiliência. Essa seria a palavra relacionada a essa carta. Então, para alguns arianos, né, falando mais sobre esse momento, pode ter uma separação amorosa, tá? Que pode ser definitiva, porque é uma separação. O 5 de copas, ele sempre traz uma lição, né? Que é quando a gente vê o ser amado se afastando, ou a gente se afasta do ser amado por uma escolha, mas que podemos voltar, né? Tem 4 taças que estão derrubadas e uma taça que está em pé, quer dizer que ainda tem algum sentimento que seria representado por essa taça em pé. Essa carta é quando Eros vira para Psique e fala que o amor não convive com a suspeita. Então, arianos, para alguns, né, provavelmente isso vai ter um grande significado. Então, essa carta ela fala mais sobre o 7 de espadas, que é quando a gente tem que tomar as nossas atitudes e soluções tendo cuidado, tendo sigilo, sendo discretos, né? E essa daqui fala de um rompimento, de uma separação, mas procure manter o seu coração tranquilo. O que tiver que ser, será. Ou a pessoa volta, ou você volta, ou a vida vai te abrir e trazer novas novidades. Então, fala mais sobre o momento agora, tá? Realmente, aí ó, veio a confirmação que para os arianos, no fator ambiental, assim, o que o ambiente está proporcionando nesse primeiro momento desse ano astrológico, acho que essa previsão também, um ano é muito longa, né? Vamos falar uns 6 meses aí para frente, a gente trabalhar isso aqui, ó, o 8 de copas, que é quando a gente desanima em relação ao amor, a gente perde um pouco a fé ou a esperança nesse relacionamento que você está vivendo, tá? E como psique, você fica se sentindo desanimado, triste em relação aos sentimentos do coração. A esperança e o medo da alma dos arianos é que eles comecem a dar mais atenção para a sacerdotisa que existe dentro deles. Então, os arcanos maiores são grandes lições que a gente tem na vida. E a lição da sacerdotisa é uma lição do mundo interno. É da gente voltar a atenção para o nosso mundo interno. Que não existe só esse mundo que a gente olha para fora. Que a gente tem essa necessidade de olhar para dentro. De entender as nossas intuições. De tentar se conectar com a nossa alma. Então a Perséfone, que é essa deusa que vem, né, nesse tarô como a representante da sacerdotisa, ela é uma figura muito interessante na mitologia grega, porque ela navegava entre os mundos. Ela tanto ficava no mundo do mundo subterrâneo, onde ela qual era a rainha, e que ela atenuava os julgamentos dos humanos e dos heróis que chegavam nesse mundo subterrâneo, regido por Hades, que foi o seu marido. Primeiramente foi o seu raptor, mas depois se transformou em marido. E depois ela voltava para a mãe. E quando ela volta para a mãe, ela traz uma esperança maravilhosa, porque é o retorno da primavera. Quando, principalmente no hemisfério norte,
nós temos toda a natureza voltando a vibrar e a produzir após o descanso do longo inverno. Então é muito importante, Ariano, para sua alma, que você não tenha medo das suas intuições, que você não tenha medo dessa sua voz interior que fala com você e que quer te mostrar coisas além do que a gente consegue ver num plano normal, pode-se assim dizer, né? No nosso dia a dia. Ela quer te mostrar coisas da sua alma. Então se abra para ouvir a sua intuição, para de repente você desenvolver algum sistema de oráculo na sua vida, seja um I Ching, seja runa, seja tarô, ou um estudo, né? Primeiro a gente tem que estudar para depois poder dividir isso com o mundo. Então é bem importante, né? E resultado final para os arianos, tiramos o 8 de espadas. Então realmente assim vai ser uma dualidade para esse signo, nesse primeiro momento desse ano astrológico, de ficar entre a luz do sol e as forças do nosso inconsciente, que muitas vezes fazem a gente se sentir culpado, que fazem trazer de volta muitas emoções da nossa criança ferida, muitas emoções que a gente guarda reprimida, muitas às vezes lembranças, né, para quem acredita, como eu, de outras vidas, que a gente não está aqui pela primeira vez. Então é ficar entre essas forças assim que não são tão claras e tão positivas, né, para não dizer negativas, mas que são válidas, porque fazem com que a gente se observe, se autoconheça, e entre a nossa positividade. Aqui é quando o Orestes, né, ele está quase à beira da loucura, porque ele não sabe se ele escuta o lado positivo da mente dele ou o lado negativo. Então ele fica entre essas duas forças. Então, gente, lado negativo a gente sempre tem, né? Isso faz parte da dualidade da vida, da dualidade humana, como existe o claro e o escuro. E o que é necessário é a gente tentar entender e a cada dia buscar ser um ser humano melhor. Então é isso aqui, essa primeira leitura para os arianos, né? Nesse início de ano astrológico. Vou tirar mais uma cartinha pedindo um conselho, né, efetivo para todos os arianos. Bom, eu espero que essa leitura chegue até você. Se não foi tão forte, procure ouvir a do seu ascendente ou da sua lua, né? Se não te ressoou tanto. Se te ressoou, escute mais de uma vez, compartilhe com os amigos. Dê o seu like, isso ajuda muito o meu canal a crescer e estimula, né, a gente a fazer mais conteúdo. Então vamos lá, um conselho para os arianos. Peço agora esse conselho. Conselho, então, trouxemos a figura do imperador, que é Zeus. Então Zeus, ele vem ensinar pra gente os nossos valores morais e éticos. Então ele vem lembrar para a humanidade que todo mundo tem que seguir esses valores. Então o que é isso para você? Porque isso é diferente para cada um, né? Qual que é o seu código de moral e ética? E buscar nas suas decisões, na sua vida, no seu dia a dia, não se tornar uma pessoa déspota. O imperador, ele é o pai no tarô, nosso pai divino. Só que ele também tem uma certa dificuldade de ouvir a verdade dos outros, de ponderar sobre o que os outros falam. Então ele é déspota, ele acha que ele sempre tem a razão. E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então é um ano bom para você se trabalhar muito, que é o número 4, tá? Para você se estabilizar financeiramente com a ajuda desse pai, que é o imperador, mas procurando ser honesto, procurando ser verdadeiro, inclusive nos seus pensamentos, inclusive nas suas atitudes com as outras pessoas,
Queridos arianos, um lindo ano astrológico para vocês e um abraço virtual. Não se esqueçam de deixar o like nessa previsão para a gente poder fazer mais previsões. Namastê a todos.